Olá, querido! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sim, no vídeo de hoje nós vamos aprender atitudes de um vencedor. Como você se considera? Você é um vencedor ou é um derrotado? Como saber isso na perspectiva da palavra de Deus? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você para fazer isso agora, tá bom? Clique aí, ative o sininho para você receber nossas próximas notificações. Vamos ao vídeo? Em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 até o versículo 47, a Bíblia vai nos relatar sobre a história de Davi. Lembra de Davi, filho de Jessé, quando ele lutou contra o gigante Golias? Todos nós conhecemos essa história. É uma história contada desde aos pequeninos até os mais velhos. Uma história muito conhecida em nosso meio cristão. A Bíblia relata que Jessé manda Davi ir ter com os irmãos dele lá no arraial, lá no meio do exército. Vai lá ter notícias, ô Davi, de como estão os seus irmãos. E Davi pega umas marmitinhas, pega uns queijos para entregar para o comandante e vai. Chegando lá, no versículo 24, Davi se depara com aquela afronta do gigante Golias. E aqui nós podemos aprender a primeira atitude de uma pessoa vencedora: posicionamento. A primeira atitude de um vencedor é posicionamento. Davi se posicionou. E Davi falou: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ei, querido, nós temos que entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós temos que entender que nós não estamos sozinhos na guerra. Quando Davi viu Golias afrontando o exército de Israel, logo ele entendeu que aquela afronta do inimigo não era apenas com eles, apenas com o exército de Israel. Não. Davi entendeu que aquela afronta estava dizendo a respeito de Deus. Aquele inimigo estava afrontando o Deus do exército de Israel. Você entende isso? Então nós precisamos ampliar nossa mentalidade para entender que nós não estamos sozinhos. Assim Deus também fala conosco. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, Deus diz assim para Josué: Josué, não te mandei eu? Pois esforça-te e tem bom ânimo. Essa é a mensagem de Deus para os nossos dias. Nós temos que entender quem que nos mandou, quem que nos chamou, quem que nos escolheu. A partir dessa perspectiva, a partir dessa ótica, dessa visão espiritual, é que nós teremos uma atitude de vencedor ou de derrotado. Todo o exército israelita, a Bíblia diz que eles fugiam atemorizados, morrendo de medo do Golias. E isso se deu há mais de 30 dias. Golias se apresentava de manhã e no final da tarde. E todo o exército corria de medo, fugia de tanto medo que estava tendo do gigante. Então, quando nós não entendemos quem nos chamou, quem nos escolheu, por que nós vivemos, por que nós existimos, qual que é o nosso propósito aqui nessa terra? Quando a luta vem, quando o inimigo vem, nós fugimos. Mas a Bíblia também nos diz que quando chega um posicionado, quando chega uma pessoa que entende o seu propósito, que entende quem essa pessoa está servindo, quem é o Deus que nos chamou, Davi chegou e Davi sabia quem ele era em Deus. Davi já tinha matado um leão, já tinha matado um urso. Davi tinha experiências com Deus no secreto. Davi tinha experiências com Deus no particular. E a Bíblia nos diz que quando Davi chega, ele se posiciona. Um menino, um adolescente, um jovem. Não tinha robustez, não tinha corpo, não tinha músculo de guerreiro. Não tinha um corpo, uma fisionomia de guerreiro. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que aquela afronta estava dizendo a respeito do Deus que eles serviam. E Davi não deixou por isso mesmo. Davi falou: quem é esse incircunciso? Quem é esse inimigo para querer enfrentar o exército do Deus vivo? O Deus que nós servimos. E a Bíblia nos diz isso no versículo 32, que Davi se posiciona. Nós precisamos ser um povo, uma geração posicionados em Deus.
posicionados em Cristo. Entender por que Cristo me chamou. Qual que é a minha função aqui nessa terra. Porque a partir disso nós teremos ousadia. Nós teremos coragem para enfrentar. A Bíblia nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, na vida, aqui, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos confronto com o inimigo, nós teremos resistência do inimigo, mas a Bíblia também é clara em nos afirmar que nós teremos vitória, que nós resistiremos ao inimigo e ele fugirá. Vai ter o confronto, vai ter o embate muitas vezes no meio da luta, mas a vitória também é certa por meio de Cristo Jesus. A primeira atitude de um vencedor é se posicionar, é não aceitar mais. A Bíblia nos diz em Romanos 12, no versículo 2, para nós não nos conformarmos com este mundo, não pegar o molde, não pegar o padrão deste mundo. É Deus falando assim, não se conforme com o embate, não se conforme com a acusação do inimigo, não se conforme com os Golias que vão se apresentar no seu caminho, que vão confrontar vocês. Hoje o Senhor está te chamando para fazer o que ninguém queria fazer. Hoje o Senhor te chama, Davi, para fazer o que o exército nenhum de Israel se propôs a fazer. Quantas histórias que nós vimos e lemos biografia de homens de sucesso, homens que fizeram o que ninguém quis fazer, homens que tiveram uma ideia que ninguém antes tinha tido, não é mesmo? Quantas histórias nós vemos de homens que venceram, saíram do zero e se tornaram grandes milionários, pessoas que foram pioneiros naquela área. Por quê? Porque tiveram uma ideia e tiveram ousadia para tirar aquela ideia do papel. Quantas histórias nós não vemos assim? Então, para você ser um vencedor, a segunda atitude que você precisa ter é uma ousadia além do normal. É necessário ter ousadia, porque não dá para ser padrão, não dá para ser como todo mundo é. Talvez você tenha um sonho e você não tirou esse sonho ainda do papel. Você tem um plano, um projeto e você fica postergando. Amanhã eu faço, depois eu faço, quando eu for capacitado eu faço. Mas o Senhor me chama aqui através desse vídeo para te dizer: ei, Davi, vai na sua pouca força, faz com o que você tem na mão, faz como que o cenário lhe é proposto, vai avante. Ei, Josué, se esforça, tem bom ânimo. Se esforçar é ser constante. Hoje o Senhor nos chama para ser constante, a não desistirmos. Ei, o Senhor vai te usar na sua singularidade. Não queira ser como todo mundo é. Não queira pregar como todo mundo prega. Não queira louvar como todo mundo louva. Não queira ter um jeito de falar como todo mundo tem. Não, o Senhor nos chama na nossa singularidade. Podemos ter referências, sim, referências cristãs, referências que vão nos agregar valores. Mas o Senhor nos chama do jeito que nós somos, na nossa singularidade. Observe o versículo 38 e 39. Saul chega para Davi, o rei Saul chega e fala: então, Davi, se você vai, toma aqui a minha armadura. E o rei coloca a armadura dele em Davi. Não tem como, Davi, você ir para a guerra despreparado, com essa roupa de casa. Você não tem armadura de guerreiro. Peraí, vamos te vestir com a armadura. Só que a Bíblia diz que Davi nem conseguia andar, porque ele jamais havia usado. Ei, não queira usar aquilo que não é para você. É necessário ousadia para ser diferente. Percebeu que quem é diferente se destaca? Você já percebeu que quem é diferente logo é notado? Sabe por quê? Porque decide não ser igual. Porque decide não se contaminar. Lembra de Daniel? Em Daniel 1:8, Daniel propôs firmemente em seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Lá na Babilônia, lá com o rei. Lembra disso, dessa história de Daniel? Daniel é um jovem. Eu estou aqui falando de jovens. Sobre Davi, falei sobre Josué, estou falando sobre Daniel. Para também de dizer que idade não interfere em nada. Que a tua idade não é um problema, não é um obstáculo para Deus cumprir na sua vida o propósito dele. Talvez você é jovem, como foi Davi, como foi Daniel, como foi Josué. Em que você olha e você fala: não tenho experiência nisso.
mas o Senhor quer te usar na sua singularidade, do jeito que você é, com a ousadia que você tem, com o posicionamento em ser diferente que você tem. E é exatamente isso que irá fazer a total diferença nesta geração. Você recebe essa palavra? Então, o primeiro passo é se posicionar. O segundo passo, a segunda atitude de um vencedor é ter ousadia. A terceira atitude de um vencedor é saber que a guerra não é sua, mas a guerra é do Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia nos diz para transformar, como? Pela renovação da nossa mente. Ei, um vencedor tem a mente renovada. A primeira atitude de um vencedor é se posicionar. E por que ele se posiciona? Porque ele tem a mente renovada. Uma mente renovada, uma mente limpa. Não uma mente entulhada, não uma mente cheia de entulho, cheio de palavras do inimigo, conformada no conformismo, na apatia. Não. A primeira atitude de um vencedor é se posicionar. A segunda atitude de um vencedor é ousadia. Sim, é isso mesmo. Vamos ver lá no versículo 37. Davi foi fazer o que o exército nenhum de Israel estava fazendo. Davi tomou a atitude de ir fazer algo que guerreiros experientes, lutadores, combatentes não estavam tendo coragem. Ei, querido, Deus irá te chamar para fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Talvez você tenha um projeto e esse projeto é tão difícil de se realizar. Muitas vezes você não tem condições financeiras, você não tem estrutura e você fala, meu Deus, é impossível. Mas por que eu tenho esse sonho dentro de mim? Por que eu tenho esse desejo de fazer, de ajudar? Mas é tão difícil, eu não tenho condições. Humanamente olhando, humanamente falando, muitas vezes nós nos vemos como um Davizinho. A gente olha o gigante, ele é tão grande. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Ainda continuando no texto de 1 Samuel 17, agora lá no versículo 47. Davi falou assim: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Ei, aprendemos que a guerra não é nossa. Essa peleja não é nossa. Nós não estamos sozinhos na guerra. Que você grave bem isso a partir de hoje. Que você tenha atitudes de um vencedor a partir de hoje. Que você saiba que a sua vida, você não está sozinho, você não é obra do acaso. Tem alguém que luta por ti. Tem alguém que está disposto a guerrear as tuas guerras. Davi falou: saberá toda esta multidão que o Senhor salva e que o Senhor nos entregará nas nossas mãos. Ei, querido, que a partir de hoje você se posicione em Deus. Que a partir de hoje você tenha ousadia para ir avante. Que você saiba que o sonho que está aí no teu coração, Deus, ele é capaz, ele é poderoso para realizar. Ele é poderoso para cumprir cada uma de suas promessas. Que você receba essa palavra neste dia de hoje. Que você tenha atitude de um vencedor. Que você vá avante, que você seja uma pessoa de sucesso. Que você seja uma pessoa próspera e abençoada nessa terra. Amém? Deus abençoe. Você que assistiu esse vídeo até aqui, até o final, eu convido você a curtir, a comentar e a compartilhar. Faça parte deste canal que tem sido bênção para a vida de tantas pessoas. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.